Ele é o nosso Senhor. Abra comigo aí 1 Coríntios. Não saia daí não. Mas só abra lá e depois a gente vai voltar para aí de novo. 1 Coríntios capítulo 6. Não desmarque João 2. Versículo 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Acaso, 1 Coríntios 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Olha, vocês não são de vocês mesmos. Vocês estão entendendo aí? O qual tendes da parte... acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Eu falei desse instante que nós somos templo do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês não são de vocês. Versículo 20, primeira parte. Porque fostes o quê? Por preço. Vocês foram comprados. Nós fomos comprados. Faz sentido isso? Então, primeira lição que nós tiramos aqui é que Jesus se incomoda pelaquela situação, porque aquela casa, o templo em Jerusalém, era a casa do pai dele. Da mesma forma como Jesus, quando chega na nossa vida e vê coisas que não agradam a ele, também incomoda. Porque ele nos comprou, porque ele nos resgatou. Agora preste atenção. Volte para João 2. Quando Jesus chega naquela casa, no templo, nada lhe passou desapercebido. Essa é a segunda lição. Nada. Porque Jesus, ele não percebeu só os animais, ou só os cambistas. Ele viu isso, mas ele percebeu a atitude, a negociar, a falcatrua, a desonestidade, o roubo. Foi isso que Jesus percebeu. Nada, absolutamente nada, ficou, que eu diria, fora da vista dele. Que lição preciosa para nós. Você sabia que todas as suas atitudes, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, Jesus sabe. Porque nada na minha vida ou na sua vida passará desapercebido dele. Nada. Quantas vezes Jesus, diante dos opositores, aqui em João mesmo, ele dizia: por que vocês estão arrazoando assim no coração de vocês? É interessante porque eles não falaram, mas Jesus sabia o que estava dentro do coração. Jesus sabia. Porque ele é Deus. O salmista, no Salmo 139,
Ele fala da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Deus, diz o salmista, que Ele conhece nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece o nosso falar e o nosso pensar, porque ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece toda. O salmista diz que não há lugar em que nós podemos estar, que estejamos fora do alcance da visão de Deus. Ele diz, ainda que eu faça a minha casa no lugar mais profundo da terra, no lugar mais abissais, mais profundo, lá no fundo dos mares, aonde nem a luz do sol entra, a quilômetros de profundidade. Ele diz, se eu descer lá, tu vai estar lá. Também se eu pegar um foguete e eu for para uma outra galáxia, a milhões de quilômetros de ano-luz, lá tu vai estar também. O salmista diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa, porque Ele vê do mesmo jeito. Porque Ele diz, se eu disser as trevas, me cubram. A escuridão, né? Porque tem essa tendência, né? Que o que está no escuro ninguém vê, né? E pensa que Deus não vê. Eu não estou falando de escuridão, não é só escuridão de falta de luz, não. Às vezes é a escuridão de você estar num lugar que ninguém me conhece, mas Deus conhece. Deus sabe de você. Deus sabe de você. Porque as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Amado, nada passa desapercebido. Nada. Por favor, vá em Hebreus capítulo 4, não desmarque João 2. Hebreus capítulo 4. Versículo 13. Hebreus 4, verso 13. Olha o que o autor de Hebreus diz aí. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, não existe ninguém, nenhuma criatura, e nada, absolutamente nada, ninguém, coisa nenhuma, que não esteja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão o quê? Diz aí o texto, descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Quantas coisas estão descobertas? Quantas? Todas. Todas as coisas. Agora, irmão, eu vou dizer uma coisa. É duro a gente saber que, né? Tem um Deus assim que sabe desse jeito, nós. Misericórdia mesmo. O Cacá que diz, misericórdia. Misericórdia, Jesus. Ah, Jesus. Mas o que eu estou dizendo, mano, é que Deus conhece tudo. Todas as coisas. É por isso que o juízo dele, a justiça dele, o juízo dele é justo. Porque Ele conhece todas as coisas. Não há crime encoberto, não há mentira encoberta, não há falsidade encoberta, não há palavra torpe encoberta, não há atitude encoberta, não há um olhar com má intenções que estejam encoberto, porque Jesus diz que se nós olharmos para uma mulher com a intenção impura, nós já pecamos. E como é que Ele sabe? Porque todas as coisas estão patentes aos olhos dele. Ai, misericórdia, Jesus.
Isso é sério, meu irmão. É por isso que Jesus diz, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram. Porque, meu irmão, a gente se deparar numa verdade dessa, eu não sei você, mas eu entro em desespero, mano. Eu entro em pânico. Cara, eu sei quem eu sou. Não, eu sei quem eu sou, mano. Eu entro em desespero. Eu não sei você, mano. Você consegue entender, irmão? Por que nós precisamos todo dia, meu irmão, ir para a presença de Deus e chorar e prantear e nos quebrarmos em oração na presença dEle? Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece. Você está entendendo isso? Jesus diz em Lucas capítulo 9, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Sabe o que é se negar? Às vezes as pessoas dizem que se negar é não rir. Você se negar. Jesus não é contra o que faz rir, o que faz cócega, o que é gostoso. Jesus não é contra isso, por si só. Mas o que Jesus está dizendo, negue a si mesmo, tire as cascas. Irmão, olhe profundamente para dentro de você. Quem é você? Quem sou eu? Negue. Pare de dizer para você aquilo que você não é. Pare de acreditar que os outros estão dizendo para você aquilo que você não é. Tire essa casca. Vai jogando isso fora, 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 vai jogando fora, fora. Até você chegar no eu. Você, agora sou eu aqui, Senhor. Jogue casca, fora a casca do religiosismo. Jogue fora a casca da mentira, da desonestidade. Você sabe que você é desonesto. Você sabe que você não fala a verdade. E você acha que você vai enganar quem? A quem você acha que você está enganando? Não é a Deus. Você sabe que você mentiu. Você sabe que você não disse toda a verdade. Você levou vantagem sobre aquilo. Você usou de uma situação para se sobressair. Foi você. Jogue fora a casca. Jesus disse: se alguém jogue fora, esse alguém tome a sua vida, siga. Esse é o sentimento, amado, de Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo diz: olha que sentimento, meu irmão. Ele diz: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, meu irmão. Olha, quando Paulo caiu em si, quando ele tirou a capa do religiosismo, do legalismo, da lei que ele achava que ele cumpria. Qual foi a conclusão dele? Miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu vou e faço. Irmão, a gente cai constantemente no erro do moço rico. Que ele chega para Jesus e ele diz: o que eu devo fazer para alcançar Jesus? Você conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Jesus fez aquele cara que sabia os 10 mandamentos de cor e salteado
de frente para trás, de trás para frente. Ele conhecia plenamente os 10 mandamentos. Conhecia. Por conhecer, ele pensava que estava bem. E Jesus disse uma coisa que falta. Olha como ele não conhecia. Tu vende tudo o que tu tem, tu dá aos pobres, tu me segue, tu terá um tesouro no céu. Aí ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele não amava a Deus. O primeiro mandamento. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava a riqueza dele. Você está vendo como ele não conhecia? Como ele não vivia? Ele conhecia, mas ele não vivia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer dos judeus, ele vai dizer, olha, vocês, judeus, é por causa de vocês que o nome de Deus é blasfemado. Porque vocês têm o oráculo de Deus, vocês têm a lei de Deus, vocês têm as promessas de Deus, os profetas vieram de vocês, o Cristo veio de vocês, e vocês ridicularizam o nome de Deus diante das outras nações. Será que isso acontece conosco? Deus é glorificado no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu toque. A malícia, se há, essa é uma casca que tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Pare de botar a culpa nos outros. Comece a olhar para você. Comece a negar a si mesmo. Quando eu estou dizendo negar a si mesmo, não é passar fome, não é pisar em brasa, é negar essa falsidade, essa coisa que não é você, não é você. E Jesus, ele percebe isso, porque nada passa desapercebido a ele. Nada. Não é só o que nós fazemos, não. São as intenções, as motivações do nosso coração. Isso não passa desapercebido a Ele. Isso é tremendo. Nada. Em terceiro e último lugar. O texto deixa muito claro que há coisas que Jesus abomina. Não deixa. O que foi que Jesus fez com aquele povo que estava lá? Expulsou eles de lá. Preste atenção, mano. É o que eu estou dizendo aqui. A gente tem a tendência de puxar para o nosso lado. Mas saiba de uma coisa: há coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Abominável. E eu sei que talvez a gente vá pensar em idolatria, pensando no Salmo 115, Isaías 40 e tantos outros textos. Eu sei que talvez a gente vai pensar sobre homossexualismo, lesbianismo, roubo, desonestidade. Não sei, a gente vai pensar, vendo a lista de Apocalipse 21, de 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 6. Eu não sei para onde a gente vai. Agora, presta atenção em uma coisa. E tudo isso está lá. Mas é muito mais do que isso. É mais profundo. É mais profundo. Tem coisas em mim e em você que Jesus abomina. Abomina. E sabe de uma coisa? Ele vai meter o chicote. Aleluia, se ele meteu o chicote. A palavra do Senhor diz que toda repreensão, Deus, toda repreensão, ela é ruim em si mesmo, mas ela traz vida.
E assim como o pai que ama seu filho, ele corrige, assim Deus ama, corrige a quem ele ama. Se você não tem sido corrigido por Deus, tem alguma coisa errada. Porque o texto de Hebreus vai dizer que se ele não corrigir é porque é bastardo, não é filho. Há coisas em mim, há coisas em você, que Jesus repudia, não tolera, não tolera. Gálatas capítulo 6, Paulo vai dizer: de Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele colherá. É o princípio da semeadura. Se estamos plantando desobediência, vamos colher fogo eterno. Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus diz que se nós vivemos deliberadamente no pecado, já não há mais sacrifício que nos livre. Não há. É sério? Preste atenção, meu amado, minha mãe. Ninguém brinca. Nós precisamos ser um povo festivo, um povo feliz, um povo alegre, porque nós estamos indo para o céu. Mas eu não posso brincar de pecar. Eu não posso brincar, eu não posso, porque Jesus abomina. É interessante quando a gente prega sobre salvação, é uma bênção, né? A igreja festeja. Mas quando a gente prega uma coisa assim, a gente até eu mesmo fica aqui de joelhos. Porque é a realidade. Louvado seja o nome de Jesus, a igreja no Quintino Cunha, a igreja de Cristo no Quintino Cunha. Agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu não fui lá para as pessoas dizerem que eu tenho que ser rica. Eu fui lá para ouvir do pastor que eu preciso mudar para que eu vá para o céu. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus é tão puro, Jesus é tão puro. Não entre em negociata. Não pense que Deus vai fazer acordo com o errado só porque você é cristão. Só porque você é cristã. Que história é essa, meu irmão? Esses dias a gente passou pela prova do Enem aí. Muitos irmãos fizeram essa prova. E lá a gente estava lá no Tadel, uma terça-feira. Tadel, na quarta-feira, eu acho que foi Macrocela, né? A gente estava lá e os irmãos que iam fazer aquela prova disseram: pastor, ora por nós. Bora. Que Deus abençoe vocês. Mas que Ele não seja injusto de aprovar vocês que não estudaram, se não estudaram, e reprovar o ímpio que estudou e que batalhou e que foi lá para cima. Deus não faz essa negociata, irmão. Ah, eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não queira que o professor seja favorável a você em detrimento do outro, que não é filho de Deus, mas que estuda mais do que você. Você não é filho de Deus para ser desonesto, para roubar, para não sei o quê, para levar vantagem. Não, não, não.
Você é filho de Deus para ser justo. Uma característica do nosso Pai é que Ele é justo. Ele é justo. Senhor, é justo isso aqui? É justo? É justo isso que eu estou reivindicando? É justo mesmo? Se for, eu vou até morrer por isso. Mas se não for, Senhor, se há injustiça da minha parte, eu abro mão. Porque eu quero ficar com prejuízo financeiro, ou seja o que for. Mas eu não quero ficar mal na tua presença. Isaías capítulo 6, do versículo 5, o profeta, quando ele tem a visão do altar de Deus, do limiar de Deus, do trono de Deus, ele diz: ai que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e convivo numa geração de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor. Amém? Eu estou dizendo isso para você, não estou dizendo isso para mim. Deus sabe. Ah, Jesus. Ah, Senhor Jesus. Não importa. Talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor vive isso aí mesmo? Pior que não. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus tentando me justificar. Isso não. Se alguém vai ter que mudar, sou eu e não a palavra. Se alguém tem que mudar, é você e não a palavra. Porque é pela palavra que nós vamos viver ou morrer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amado.